Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula de arte. Nós terminamos de ver o neoclassicismo e nós vamos iniciar numa dos mais belos movimentos de arte. Essa é uma aula introdutória sobre o romantismo, onde eu vou falar sobre poucas obras, mas eu também vou especificar tanto na arte, falar da literatura também, tá bom? Então, vou usar hoje esse slide feito pela professora Maiara Giordani Refati, tá bom? Vamos lá. Romantismo. Bom, quais são as características do romantismo? A primeira característica que vocês têm que lembrar é que ela é uma reação à pintura do período neoclássico, ou seja, é uma reação à escola de pintura do neoclassicismo, tá? Também que é uma valorização dos sentimentos e uma valorização das emoções humanas, tá? E a gente vai perceber que algumas coisas estão muito ligadas também ao neoclassicismo, né? É uma escola que se apresenta como uma adversária do neoclassicismo, né? E a gente tem então a dramaticidade, o nacionalismo, fatos históricos da época, a natureza representada de forma viva, a livre expressão do artista e o dinamismo. Então, muita coisa conversa com o neoclassicismo, né? Muito fácil até de confundir se você pegar somente as características da segunda aqui até a última. Mas lembrando que ela nasce em reação a essa pintura neoclássica, tá bom? Os românticos, eles se caracterizam por estar em oposição à arte neoclássica. Eles queriam se libertar das regras e valorizar o estilo do artista na obra. Ela se caracteriza por aderir aos sentimentos, à imaginação, o nacionalismo e a natureza através das paisagens. Presenciamos um contraste entre o estilo anterior e o romantismo, que surgiu no final do século XVIII e se estendeu pelo século XIX, que foi um século agitado por mudanças sociais, políticas e culturais causada pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. O artista romântico, ele criava em suas obras uma atmosfera de fantasia e heroísmo, valorizando a emoção e a liberdade de criação. O romantismo, ele pode ser descrito como um movimento artístico e filosófico decorrente das fortes mudanças sociais, políticas e culturais na Europa, sob o efeito da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Gente, Revolução Francesa e Industrial é matéria do segundo ano, então a gente está vendo aqui na arte, a gente vai chegar até o fim, né? Porque no segundo e terceiro ano vocês não terão o conteúdo de arte, então a gente vai chegar até a arte contemporânea, né? Então a gente vai ver na história a Revolução Francesa e a Industrial, e a gente está vendo que o romantismo ele perpassa, né, nesse momento histórico, tá bom? Então o romantismo ele traz uma visão de mundo subjetiva e emotiva, oposta à racionalidade e à objetividade do neoclassicismo e do iluminismo. Então aqui é que está a principal diferença, tá? Essa visão de mundo subjetiva e emotiva, enquanto o neoclassicismo ele buscava uma visão de mundo racional e objetiva, né? Tá bom? Então vamos lá. Como expoentes do romantismo, além do pintor Eugène Delacroix, podem-se citar os artistas na França, William Turner e John Constable, tá? Na Inglaterra, entre outros. Na verdade, esse slide está errado. Por quê? William Turner ele é inglês, né? Ele não é francês, não. O Eugène Delacroix é que é francês, tá? Então aqui essa parte é que está errada. Bom, essa pintura aqui, deixa eu voltar aqui. Essa pintura é a Carroça de Feno. Peraí que tá.
Não sei porque não está aparecendo o nome da pintura. Ela se chama Carroça de Feno. Isso, agora apareceu. Carroça de Feno. Ela é do John Constable, né? E ela está lá na Galeria Nacional de Londres, né? Então o romantismo, percebam que tem as emoções, a paisagem, né? Olha só, observem a paisagem, a natureza, né? O que realmente vai ligar a essa questão mais subjetiva, né? Você consegue se imaginar várias perspectivas nessa obra de arte, né? Aqui os campos, olha, né? Você tem, né, uma capacidade imaginativa, né? É o que diferencia muito o romantismo do neoclassicismo. Bom, então vamos entender mais sobre essa obra, Carroça de Feno. A paisagem com duas figuras atravessando um rio raso numa carroça parece incontroversa. Quando a obra foi exposta pela primeira vez em Londres, no ano de 1821, representou uma ruptura radical com as convenções temáticas e técnicas. Por esse motivo, a pintura acabou não sendo levada a sério. Mas para o artista, o John Constable, né, o mundo natural era inspirador e afetava profundamente a sua produção. Então o artista ele buscava expressar sua reação pessoal à natureza por meio de seus quadros inovadores, que representariam a paisagem cotidiana inglesa em escala grandiosa. Nessa obra, gente, A Carroça de Feno, o pintor buscava transmitir o movimento, a vitalidade e a luz refletida que via no trecho do rio. O céu possui uma profundidade realista e os aspectos cambiantes se refletem na superfície dos campos e do rio. As nuvens ondulantes dão ritmo e movimento à cena. Voltando agora aqui, depois dessa leitura, né? Realmente vocês observam aí, né, a natureza, né? Olha, as árvores aqui, ó, a casa, essa construção, né, em meio às árvores, a natureza pairando, o céu, olha, é muito bem pintado, né? Na época não foi valorizado. Bom, essa pintura, essa imagem aqui, ela já até caiu no Enem, gente, né? Ela é a pintura que representa a Revolução Francesa, né? É a principal. Ela se chama Liberdade Guiando o Povo, né? Ela foi pintada em 1830 e foi pintada pelo francês Eugène Delacroix. Hoje ela se encontra no Louvre, no Museu do Louvre, em Paris, né? Ela aí representa, então, vou fazer a leitura com maior detalhe, né? Mas é a mulher, que é a liberdade, né? Com seios à mostra. Aqui as cores da França, né? Da bandeira da França hoje. Essas cores representam simultaneamente igualdade, liberdade e fraternidade, né? Então vamos entender um pouquinho melhor. Emoção à tona. As cores fortes pretendem trazer a emoção do movimento até o espectador. Nessa obra, o Delacroix ele retrata um acontecimento histórico, a rebelião dos republicanos e liberais contra o rei Carlos X em 1830, na França. O fato escolhido pelo pintor é verídico, mas a maneira de retratá-lo é fantasiosa. É pouco provável que houvesse uma mulher de seios nus durante a Revolução guiando os manifestantes, obviamente. Bom, essa pintura eu já até mostrei para vocês, né? Ele perpassa por essas duas escolas, que vai ser o neoclassicismo e o romantismo, que vai ser o Goya, né? O Goya, vocês lembram dele? Né? Então, essa pintura é o Fuzilamento de 3 de maio de 1808, né? Essa pintura tá lá no Museu do Prado, em Madrid, né? Na Espanha, tá bom? Então observem aqui, vamos observar a pintura, é um fuzilamento mesmo, né? O desespero, a dor humana, né, diante da morte, né? Vamos entender melhor então a pintura. Esse fuzilamento de 3 de maio de 1808, nele, a gente vê a repressão do acontecimento que se conhece como levantamento de 3 de maio.
ocorrido em 1808, após Napoleão invadir a Espanha e a Casa Real, né, seguir suas ordens. A revolta ela estoura em 3 de maio de 1808, quando uma parte do povo de Madrid tenta evitar a saída ordenada pelos franceses do infante Dom Francisco de Paula de Bourbon para a França. Lembrando aí as famílias reais, né? A situação escalou e as tropas francesas atiraram contra os madrilenos, né, sublevados. Os madrilenos que foram encontrados com armas foram assassinados. Foram mais ou menos aí em torno de 400 vítimas. 44 revolucionários foram juntados e fuzilados na noite de 2 a 3 de maio na chamada Colina do Príncipe Pio, em Madrid. Este é o episódio que Goya mostra em seu quadro, né? Então, voltando aqui. É um fuzilamento, né? Bom, eu adoro essa pintura. É do Turner, né? Do William Turner. Ela se chama Naufrágio, né? Olha, é muito bem feita. Mais uma vez, a natureza, né? Olha, a natureza. Aqui nós temos a emoção humana, a dor, o medo da morte, e aqui nós temos a força e a brutalidade da natureza, né, que mostra a impotência do homem sobre a natureza. Percebam a impotência do homem, né, ali perdido, né, no mar, aos devaneios, aos desejos do mar e da onda, né? Bom, outro fator que determina essa nova mentalidade de expor no quadro os sentimentos são as características dessa natureza. Isso é, o turbilhão emocional representado nas obras é o que define todo momento. As cores que o autor utiliza fazendo um jogo de como está o ambiente naquele momento, né? Então vocês percebam aqui, olha, voltando, né? A escuridão, as trevas, o céu escuro, né? O mar agitado, ele consegue trazer esse sentimento para a gente, né? É só se entregar para a arte, é só se entregar para a obra. Visualizem aí, dê um stop em cada obra, visualiza, porque não é só uma pintura qualquer, né? Ela é capaz de trazer os sentimentos à tona. Vocês lembram daquelas 3 funções que são intrínsecas ao homem? Né? O artista, quando ele faz a obra, né? Olha, ele está aqui exprimindo, ele conhece as técnicas de pintura, né? E aqui ele está exprimindo essa emoção. Né? O medo da morte também está aqui, né? É muito interessante. Bom, nota-se também que as pessoas da pintura não possuem rostos caracterizados, passando a ideia de que a natureza é superior às pessoas. As ondas, a tempestade e as expressões das pessoas, vistas através das posições de seus corpos, caracterizam esse momento como sombrio, onde o preto representa o medo e a idealização da morte. Mais uma vez para vocês. Bom, aqui nós temos o Massacre de Chios, é uma pintura de 1824, né, feita pelo Eugène Delacroix. É um massacre, a violência, né? Dê um stop aí, tenta pegar alguma informação aqui antes de eu explicar a obra. A feição das pessoas, né? É um massacre. Mais uma vez, o medo da morte, né? Aqui a gente vê pessoas aprisionadas, ó, sendo dominadas, né? Então aqui vão haver, né, a morte, a dor, o sofrimento humano retratado aí pelo Delacroix. Bom,
Essa aqui você tem que fazer um esforço a mais. Eu aconselho dar um stop para você olhar. Ela está em preto e branco, né? Dê um stop, observe e vamos entender. Os desastres da guerra número 30. Bom, estragos da guerra. A gravura foi vista como um precedente do Guernica. O Guernica é uma guerra espanhola, então vai ser pintada, né, por um espanhol muito famoso, tá? E aí a gente vai falar dele, obviamente, né, que eu já até falei na sala de aula para vocês, da anedota do Picasso, quando ele vai no restaurante, lembram? Que ele paga o almoço dele com um desenho, né? Vocês lembram dessa anedota, né? Quem não lembra, me fala aí que aí eu conto ela de novo, se vocês esquecerem. Isso aí eu falei em sala de aula, quando a gente estava junto, presencialmente. Bom, então essa gravura foi vista como um precedente dessa obra desse artista que eu acabei de citar, né? O Pablo Picasso. Pelo caos compositivo, né? A mutilação dos corpos, a fragmentação de objetos e apreços situados em qualquer lugar da gravura, a mão cortada de um dos cadáveres, a desmembração de seus corpos e a figura do menino morto com a cabeça invertida, o que recorda ao que parece sustentado pela sua mãe à esquerda da obra Capital de Pablo Picasso. Bom, e aqui uma pintura do Turner, que é a erupção do Vesúvio. Vesúvio, gente, é um vulcão que fica em Nápoles, na Itália, né? Então aqui é um momento mágico. O que está aqui nessa tela, gente? A natureza, né? A natureza, a força estrondosa da natureza sendo retratada aqui pelo Turner. Também do Turner a gente tem o Castelo de Arundel com arco-íris. Aqui, o moinho. Moinho eu lembro de Sancho e Dom Quixote de la Mancha, obra de Miguel de Cervantes, né? Sancho Panza. Bom, aqui é um castelo, né? Um castelo e, mais uma vez, características da natureza. Um rio, uma pequena embarcação, né? E a maravilha, que é o arco-íris. Quem não lembra aí, pra gente, para nós que somos cristãos, né? E para os judeus também, né? Porque o Antigo Testamento também, os 5 primeiros livros é o Pentateuco, né? Os judeus também se baseiam nele. O arco-íris significa aliança com Deus, né? Quando Noé constrói a arca, né, e acaba o dilúvio, então ele vê o arco-íris é o símbolo da aliança com Deus. Então aqui é a força da natureza, né, essa aliança, remete muito a essa aliança, essa luz que vem conectando o céu e a terra, ligando a natureza, né? Olha que maravilha. Então é isso, né, gente? Quando a gente vê uma obra de arte, a gente agora vocês vão ter essa noção de tentar entender por que essa arte foi feita, qual é a característica daquela escola, daquele movimento. Lembrando que nessa aula a gente tá começando a falar de romantismo, né? Já dei a ideia, as características principais, a gente já consegue diferenciar ela do neoclassicismo, né? Que é mais essa coisa do sentimento, né? Da subjetividade, não é isso? Da natureza, do nacionalismo, né? Mostra algumas situações ali do sentimento humano, do medo, da morte, da dor, né? O romantismo. Então a gente está começando a entender melhor e aí a gente vai trabalhar várias perspectivas do romantismo, tá bom? Então, gente, essa aula fica por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.